Graça e paz, igreja. Amém. Glórias a Deus. Que bom que temos aqui visitantes. Temos ali até o nosso irmão Alexandre, que está voltando aí depois de um período de cirurgia, né? Graças a Deus. Está tudo bem, irmão? Está bem, glórias a Deus. Bênção demais. Outros irmãos que estão aí visitando a igreja, outros retornando. Uma bênção, sejam sempre muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui, viu? E hoje nós já estamos no dia 26 de novembro. 26 de novembro, não é, Duda? 26 de novembro. Estamos a menos de 30 dias do Natal, não é? Então, o tempo vai passando, já está se aproximando. Dia 26, já estamos aí há 29 dias, né, contando um dia a mais de novembro, talvez, vai dar 30 dias. Nós estamos bem pertinho do Natal, bem próximo do fim do ano. E é bom, as coisas vão passando e nós estamos aí então com esses eventos, esses compromissos que nós temos no dia 1º, no próximo sábado, vai ser um dia festivo, não é? Um dia de congraçamento, dia 2, não é? No próximo sábado, dia 2, um dia de congraçamento, onde nós vamos poder nos divertirmos bastante, nós vamos também ter uma experiência maravilhosa ali, com o batismo dos irmãos, com o culto, enfim, uma festa espiritual e que nós vamos também nos alegrar muito na nossa comunhão. Glórias a Deus por isso. Uma bênção nós estarmos na casa de Deus. Essa semana, confesso para vocês que vem alguns artistas aqui no Brasil que eu sou tão alienado a essa parte toda que se você perguntar uma música dessa cantora que está causando aí um fervor, né, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, essa Taylor Swift, eu não conheço, né, assim como, mas eu também não sou referência para essas coisas. Depois que às vezes alguns cantores sertanejos falecem, é que eu falo, é ele que cantava essa música, é ele que fazia não sei o que e tal. Eu de fato não conheço esses cantores, mas eu confesso para vocês que eu fico impressionado, para não dizer outra coisa assim, eu fico impressionado com a quantidade de fãs que essas pessoas têm e o tamanho do sacrifício, não é, que elas estão dispostas a fazer para assistirem, para irem a um show como dessas pessoas. Eu confesso assim que às vezes eu dou risada, porque eu acho assim, eu dou risada, mas ao mesmo tempo eu falo assim, Deus, como pode, não é? Eu ia ficar muito triste se um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, alguma pessoa querida estivesse fazendo metade daquele sacrifício. Eu ia ficar triste, eu ia falar assim, mas quão bobo isso é, não vale a pena, não é? Eu vi não sei se vocês viram esse vídeo, eu fiz questão de colocar no grupo dos jovens, né, que uma mocinha lá, com seus 17, 18 anos, que ela estava assim, chorando, mas assim das lágrimas caindo, dizendo, eu estou aqui com fralda, eu estou passando o dia inteiro aqui esperando pelo show, como assim não vai ter show, como é que pode fazer isso, né? Alguém viu esse vídeo? Viram? Está no grupo dos jovens aí, quem é jovem viu, né? A menina estava chorando, porque ela colocou fralda, não porque ela tem um problema de saúde, ela colocou fralda porque ela ia passar um dia ali na rua, ia passar um dia esperando o show. Não, tem uma moça que morreu, né, morreu, e aqui, quantos? 23 anos, uma moça morreu, por causa do calor, por causa daquela agitação toda ali espremida, de um lado para o outro, não é? Sabe o que eu vejo isso? Uma grande bobeira. 6 meses atrás estava todo mundo de rosa no shopping para assistir a Barbie. É ou não é? Passou. E aí vem agora a Taylor Swift, fica lá com aqueles milhares de pessoas chorando, se descabelando para assistir uma cantora. Tá bom, não professa a sua fé. A pessoa pode dizer, eu não professo a sua fé, eu não tenho a sua fé. Eu não estou nem falando de fundo espiritual, porque nesse vídeo que eu passei, existe sim um fundo espiritual em algumas músicas ali, mas não estou nem falando disso. É que eu acho que simplesmente é um sacrifício de tolo. Gente, precisa gastar melhor a energia, não é? Precisa investir melhor
aquilo que você queira chegar em algum lugar, né? Investa energia para chegar em determinado lugar, porque o diabo é useiro e vezeiro, não é? Em fazer com que a gente, essas pessoas, de jovens, milhares de jovens assim, sejam presos por esses laços, né? Então, quer dizer assim, sinceramente, eu fico olhando assim, será que essas pessoas estão estudando o suficiente, estão trabalhando o suficiente, têm sonhos para serem realizados, têm algum objetivo? Alguém ali, será que eles têm a mínima noção, consciência do país em que vivem, não é? Será que está tudo bem dentro de casa? Será que eles estão fazendo um pouquinho só desse sacrifício em prol de alguém de dentro de casa? Paga-se muito caro, gasta-se saúde, às vezes morre-se nesse lugar. A pessoa lá, gastei 10 mil reais lá mesmo, assim, não tinha dinheiro para isso. Ela falou, gastei 10 mil reais, gastou, totalmente endividada por uma situação como essa. E daqui a 5 meses, aí daqui a pouco já vem o Lollapalooza, daqui a pouco vem não sei mais o que, daqui a pouco vem mais não sei o que e tal. E eu fico olhando assim, sinceramente, os jovens de hoje têm que tomar cuidado, porque senão nós começamos também a ter apreço e admirar por essas coisas que o mundo inteiro gosta. Nós começamos a gostar daquilo que o mundo gosta, não é? Por exemplo, é o carro, é a roupa, é a música, é determinado hábito. Então nós começamos a gostar daquilo que o mundo se mata e vive no vazio. Então nós que temos um tesouro, né? Eu gosto daquela palavra que diz assim, que nós temos um tesouro, como um tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, né? Sem Cristo não temos assim valor. Nós somos frágeis, né? Nós somos vasos de barro mesmo. Foi do barro que Deus nos fez. Não tem coisa mais verdadeira do que isso. Mas só que nós carregamos um tesouro dentro de nós. E nós chamamos a Deus e a Cristo de Rei. Então nós somos príncipes. Eu gosto dessa palavra de que considero os filhos de Deus príncipes. E se eu vejo alguma coisa boa na realeza, eu assisto aquela série The Crown, eu gosto, né? Aquela série The Crown é muito boa, porque ela vai mostrando ali não apenas a vida da família real, mas vai mostrando também parte da história, né? Porque como a vida deles é muito documentada, então nos anos 50 ali, eles falam, está chegando, passando a Segunda Guerra Mundial, está o homem na lua, está o Billy Graham visitando a família real, nas cruzadas dele e tal. Então vem trazendo toda uma história. E a família real serve para uma coisa: os príncipes pagam um alto preço. Príncipe, veja bem, você é príncipe, Jesus é seu rei? Amém ou não? Jesus é o nosso rei, amém ou não? Então, se você quer ser príncipe, se você quer reinar junto com Cristo, há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. O príncipe não sai com qualquer uma, porque o filho dele também vai reinar. O príncipe, ele tem que se estudar, ele tem que se esforçar, porque ele vai sentar na mesa do rei, ele tem que se preparar, porque ele vai reinar, ele vai ter autoridade, ele é uma pessoa onde as pessoas estão olhando, é uma referência. Você é um príncipe, o seu filho é um príncipe, então invista na educação dele, invista para que ele não apenas saiba bem o português, o inglês, tudo mais, mas que ele tenha uma postura de príncipe, porque ele vai reinar, amém não? Vai reinar. Poxa vida, você gosta do nome de príncipe? Você que é um jovenzinho aí, não é? Tem seus 15, 17 anos, tem 20 anos, não é? É um príncipe, vai reinar. Então invista. Você já passou dessa fase assim tão jovem? Invista no seu filho, invista no jovem da igreja, porque ele é um príncipe e ele é convidado para reinar. Reinar aonde, pastor? Primeiro no reino celestial. Jesus, quando nos ensina a orar, ele fala assim: Pai, venha a nós o teu reino, porque nós que precisamos participar desse reino. Venha a nós o teu reino. Então é o reino de Cristo. Então se você vai reinar, meu amigo, preserve-se, santifique-se, não é? Não seja um príncipe cheio de escândalos, não é? Existe a diferença do príncipe que tem aquele que é o 01, que vai chegar a ser o rei, e os demais vivem de forma solta, não estão nem aí, aprontam um monte. Não, você vai reinar junto com Cristo, amém não? Então você desfruta de uma condição especial. Hoje nós estávamos, eu, o pastor Joel, as pastoras ali, os irmãos, estávamos ali na
né, o Jota, Davi. Nós estávamos num evento maravilhoso, na festa de aniversário do pastor Jonas Neves, da igreja mãe, a igreja da qual nossa igreja nasceu, né, ali na Vila Mariana. Foi maravilhoso. Estávamos ali no aniversário do pastor Jonas, mas como ele já vai está fazendo aniversário e ele vai jubilar, né? A gente não fala para pastor que ele vai se aposentar, ele vai jubilar, que ele vai continuar lá participando da igreja de uma forma menos não é que é comprometida, né? A responsabilidade dele vai ser outra, ele não vai passar o cargo de pastor-presidente para um pastor mais jovem, não é? Então, o aniversário dele se revestiu também de uma certa forma de despedida do ministério dele, e nós estávamos ali e louvando a Deus. Como é bom, eu já ouvi testemunho da vida do pastor Jonas desde o começo da vida dele, não é? Em que ele, logo que formou no seminário de teologia, ele foi fazer uma missão, né? Foi fazer uma missão lá no lado da Amazônia, tal. E ele era recém-casado com a esposa, tal. Ele falou que nunca brigava com a esposa, mas o inimigo, né, sujo, bem naquela época que ele foi fazer, ó, eu pisando aqui na decoração maravilhosa da igreja. E quando ele foi fazer a viagem, eu já vou entrar na palavra, mas você já vai sendo edificado por esse testemunho que não é meu, é da vida do pastor Jonas. E ele falou assim que naquela oportunidade ele deu esse testemunho para nós no encontro de casais, né? Nós fomos participar do encontro de casais da Igreja Batista, eu, a Kelly, e ele deu esse testemunho para nós lá nesse encontro de casais, lá em Águas de Lindóia, onde nós pretendemos e vamos fazer o nosso, amém? Gostei, amém? Amém, glórias a Deus. E ele deu esse testemunho para nós. Ele falou assim: eu nunca brigava com a minha esposa, mas nesse dia, na hora que eu fui sair em missões, que eu ia lá para Amazonas, briguei por ela, briguei com ela. Não sei nem por que briguei, mas nós brigamos. E naquela vez eu saí. E ele foi fazer aquela missão, foi recém-formado ali em teologia, e ele pegou um barco. E naquele barco, antes de pegar o barco, ele falou assim: o que você prefere? Eles ofereceram para ele uma mulher, loira, branca ou morena, qual que você prefere? Ele falou: não, como assim? Ele falou: vai estar incluso. Ele falou: não quero nenhuma disso aí não. E ele pegou aquele barco e ele falou assim: tudo bem, você não quer? Não quero, mas tudo bem, está pago, o valor é o mesmo. Ele pagou, atravessando. Na hora que ele estava deitado lá no barco, lá atravessando, e deitou uma pessoa com ele. Ele falou: o que é isso? Não, faz parte. Ele falou: não, sai daqui, para com isso, tal. E aí ele pegou, afastou aquela pessoa que estava no barco, e na hora que chegou na margem do outro lado, o pastor que estava recebendo ele para as missões ali, falou: e aí, como é que foi a viagem? Com um sorriso de ponta a ponta: e aí, como é que foi a viagem? Eu falei: foi boa. Mas não alertaram ele daquilo que poderia acontecer. Mas o pastor do outro lado perguntou para ele: foi boa. O que eu quero dizer para você? Brigou com a esposa, foi numa viagem missionária, um laço desse. Você que é príncipe, cuidado. Hoje nós temos a alegria de, aos 70 anos, estar no aniversário desse pastor, que teve uma trajetória bonita como pastor. Mas muitas vezes o laço do inimigo vem logo cedo. Ele sabe que aquela vida seria uma vida de projeção. Hoje estava ali a Ana Paula Valadão, outras pessoas, né? As pessoas com quem ele pastoreou, cresceu com eles, não é? Então, veja só, talvez se tivesse caído ali, enquanto ele ainda era um príncipe, um pequeno jovem, o casamento se acabasse, o ministério iria por água abaixo, os sonhos, os projetos. O diabo sabe com quem ele está lidando. Ele sabe que aqui tem príncipes e princesas do Senhor. Ele sabe que você tem um futuro brilhante pela frente. Ele sabe que nós tratamos vocês com carinho, com amor, que ministramos a palavra do Senhor, que você é um futuro pastor, um futuro missionário, um futuro levita, alguém que vai levar a palavra do Senhor. Deus é quem sabe até onde você pode chegar. O fato é que Deus pode muitas coisas, e se você estiver firme com Deus, se você estiver disposto a pagar o preço de ser príncipe, então você
vai ser colocado junto com Cristo para reinar com Ele. Amém? Não? Você compreende isso? Não? Compreende ou não? Amém. Isso é importante, vale para mim, vale para você, né? Não há perda maior, e eu falo de causa própria, com conhecimento de causa própria. Não há perda maior do que se afastar de Cristo. E não há ganho maior do que voltar a Cristo. Amém? Não? Não há perda, não há coisa pior do que se afastar de Deus. E não há alegria maior do que se aproximar de Cristo, do que se achegar a Cristo e depender completamente dEle. Amém? Não? Deus está aqui. Um cristão nunca está só. Eu quero que você possa abrir a Bíblia lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 6, no versículo 8. E eu quero que você esteja pronto para dar glórias a Deus. Amém? Não? Você veio na casa de Deus, você veio cultuar ao Senhor, você veio entoar cânticos a Deus, você veio aplaudir o nosso Senhor. Se você tem condições, você então deve se ajoelhar, deve falar com Cristo, deve apresentar a sua vida, você deve se derramar diante do Senhor. Quando você vem à casa de Deus, você não vem para ser um mero espectador, não, você vem para cultuar ao nosso Senhor. Amém? Não? Então, quando você tiver a oportunidade de dar glórias a Deus, dê glórias a Deus. Quando você tem a oportunidade de dizer amém, diga amém. Quando você tiver a oportunidade de dar aleluia, diga aleluia, glorifique o nome do Senhor. Amém? Não? A sua vida é um testemunho vivo da presença de Deus. Não há ninguém que possa conhecer a Cristo e não ter um sorriso para dar, não ter um brilho no olhar. A presença do Senhor deve resplandecer na sua vida. Amém? Não? Alegre-se, você é um vitorioso. A Bíblia diz que nós somos mais que vitoriosos. Amém? Tem de bom ânimo, Jesus falou, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer, diz Jesus. Amém? Não? Olha que passagem maravilhosa. Está lá em 2º livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Nós estamos diante de uma situação de guerra, amém? Mesma região lá que vocês estão vendo, essa guerra envolvendo Israel com o grupo Hamas, com aquele povo ali da Palestina, é aquela região ali. Eu ainda não tive a oportunidade de ir até lá, não sou um grande conhecedor daquela região, não é? Mas aquela região vive em eterno conflito, não é? Então, esse conflito vem de antes de Jesus. Ali o rei da Síria, que vive até hoje, né, que existe até hoje, o rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: ei, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, eu amo o livro de Reis, gosto do livro de Reis, leio o livro de Reis, e uma das passagens que eu gosto é que ele chama Eliseu de um apelido maravilhoso, que eu e você podemos e devemos ser conhecidos como homem de Deus. Quando alguém fala assim, esse aqui é um homem de Deus, eu lembro de Eliseu, não é? A Bíblia chama de ele homem de Deus, assim como a Bíblia chama de Abraão, de pai da fé, assim como chama João, o discípulo amado. Eu amo quando vem esses títulos que a Bíblia concede, né, a essas pessoas, é maravilhoso. Mas o homem de Deus, quem é o homem de Deus? Eliseu. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: hoje nós temos aqui um presidente que faz pouco caso dos cristãos, ele faz pouco caso dos homens de Deus. Ah, mas o outro presidente era assim ou era assado. Era, mas era muito mais fácil você encontrar aquele presidente dentro de uma igreja, aquele presidente se aconselhando com um homem de Deus, do que este. Amém? Não? Eu vejo este abrindo espaço para muitas forças espirituais ocultas lá, mas homem de Deus, eu vejo poucos ali no palácio. Mas o rei de Israel tinha acesso ao homem de Deus, a Eliseu. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te, não passa por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. Então Deus revelava a Eliseu onde os sírios, os inimigos de Israel, estavam. E aí o rei de Israel enviou tropas para outro lugar,
vai para o próximo. E assim se salvou não uma e nem duas vezes, ele se salvou várias vezes, é o que diz a palavra. Então, o exército de Israel estava sendo liberto de uma guerra, estava sendo libertos de serem pegos ali pelos exércitos sírios, assim, de uma forma, que está me falhando a palavra assim, mas estavam assim, encurralados, porque havia revelação da parte de Deus para Eliseu, e o rei ouvia o que Eliseu falava. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou seus servos e falou assim: escuta, vocês não vão falar para mim quem é que está nos traindo? Porque quando eu falo que vou mandar o exército para aquele lugar, o Israel já está sabendo, e aí o exército de Israel não vai para lá. Quem é que está me traindo aqui? Eu quero saber, chama as pessoas aqui, porque tem algum traidor dentro do meu exército. E aí os servos do rei da Síria falaram assim, um dos servos dele falou assim: ninguém, ó rei, está falando para o rei da Síria, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que era conhecido inclusive pelos inimigos, ele está em Israel, e faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O rei de Israel tinha amizade com Eliseu, tinha amizade com o homem de Deus, e o rei de Israel falava, o Eliseu falava para ele assim: não vai para tal lugar, e ele não ia, não mande para lá, ele não mandava, ele ouvia Eliseu, e aí então, fala, próximo, ele fala assim: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Então já, olha só, às vezes o inimigo é tão bobo, não é? Se ele não podia, se Deus revelava para Eliseu onde que o povo, o exército de Assíria estaria, Deus não revelaria a Eliseu que o exército sírio agora iria atrás dele? Porque o rei da Síria falou assim: já que eu não posso enfrentar o exército de Israel, eu vou em cima de Eliseu. Ele mudou a estratégia dele. Falei: tá bom, então já que eu não posso ir enfrentar o exército, eu vou em cima de Eliseu. Digam onde ele está, que eu vou até ele. E assim foi. Ele está em Dotã, e ele foi até Dotã. Próximo. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então eles mandaram até onde Eliseu estava. E tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu tinha um moço, Eliseu tinha um servo, e quando ele acordou de madrugada, quando ele abriu a porta da onde Eliseu estava, e ele olhou para fora, então ele viu ali tropas, cavalos, carros, e ele viu que a casa dele estava cercada, e ele falou: ai, meu senhor, ai. E você vê que ele não fala meu senhor ali para Deus, ele fala: ai, meu senhor, virando para Eliseu. O senhor está ali, volta 1, ele fala senhor com letra minúscula, não é para Deus. Ai, meu Deus, que faremos? Não, ele fala assim: para Eliseu que ele fala: ai, senhor, chamando Eliseu, que faremos? E aí no próximo Eliseu fala uma palavra maravilhosa: não temas. Eu quero dizer para você: não temas. Amém? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são, fala assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Jesus é por nós. Amém? Jesus é por nós. Quem será contra nós? Mas mais do que Jesus ser por nós, eu quero que hoje aqui você possa dizer: Jesus é em mim. Amém? Jesus é em mim, porque quando Jesus é por nós, eu estou enfrentando inimigos externos. Quando eu falo se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu estou enfrentando pessoas de fora, que estão me afrontando, mas quando fala Jesus é em mim, você está vencendo você mesmo, você diminuiu a sua vontade, você está se diminuindo para que Cristo cresça. Amém? Então você vence aquilo que você deseja, aquilo que é grande, que é forte, que é um gigante dentro de você. Então mais do que Jesus é por nós, hoje nós podemos dizer: Jesus é em nós. Amém? E Ele quer encontrar morada no meu e no seu coração. E então quando Jesus é em nós, então nós já não estamos sozinhos, então nós já temos forças para vencer todos esses inimigos. Amém?
que muitas vezes não são pequenos, são grandes. As afrontas podem ser grandes na sua vida, assim como às vezes é na minha, na vida do seu irmão. E você pode dizer: ai meu Deus, eu estou perecendo, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual a dificuldade? São grandes os inimigos que me cercam. Aos olhos naturais você fala assim: eu estou perdido, não tenho para onde ir. A dívida é grande, eu não tenho como pagar. O diagnóstico é terrível. Eu tenho receio do que o médico vai falar. O meu casamento está mal. Os meus filhos não querem saber de mim. Eu sou desprezado pela esposa, sou desprezado pelo esposo. Eu vivo triste, angustiado. No meu trabalho, por mais que eu me esforce, eu não sou reconhecido. A minha vida está tão mal. Pastor, se o senhor soubesse. Não é que eu não tema a Deus, não é que eu não sirva a Deus, não é que eu não creia, pastor, não é que eu busque em outros deuses, mas a minha vida está difícil. Eu sei que você pode estar numa condição assim, mas hoje eu quero que você creia que maior, que mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. Você deve se alegrar com isso, porque nós servimos a um Deus que não precisa ser carregado, um Deus que não precisa de luz para aparecer. Ele é a própria luz, um Deus que não muda com chuva, com o sol. É um Deus que não envelhece, não é um Deus de gesso, não é um Deus de madeira. Você serve a um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, um Deus que nos ama, que nos fez na mais absoluta perfeição, que provou o seu amor, que veio até nós, que viveu como um de nós, que se entregou na cruz, que venceu a morte e nos deu o título de mais que vitorioso. É esse Deus que nós servimos. Então nós não estamos sozinhos, mas melhor do que não estar sozinho é estar na presença desse Deus. Josué falava assim: escolhei vocês aí quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa se dizer isso. Mas não é a minha casa e eu, é eu e a minha casa. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar essa decisão para você ser respeitado no mundo espiritual. Para que não apenas Deus saiba, mas o inimigo saiba que você tem aliança com Deus. Veja a próxima frase, veja o que aconteceu logo em seguida, e veja se não é motivo de você dar glória a Deus. Então Eliseu pega aquele moço, pega aquele servo que estava ali desesperado, e ele falou assim: calma menino, calma, fica tranquilo, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão lá. E aquele menino, sem entender isso ainda, olha para aquela colina, olha para aquela dificuldade, olha para aquele gigante, olha para aquela situação que não tem solução para ele, e fala assim: eu morri, não tem jeito, eu morri, é muita gente, como que aconteceu? Se Eliseu sabia onde ia o exército, por que ele deixou então esse exército cercar nossa casa? Talvez aquele menino tenha perguntado: por que eu estou passando por isso, por uma situação tão grande? Eu não ando com Deus, eu não tenho aliança com Deus, por que se levantou um gigante tão grande contra a minha vida? Eliseu abraça aquele menino e fala assim: calma, mais são os que estão conosco, fica tranquilo. E ele fala assim, orou Eliseu e disse: Senhor. Aí Eliseu ora para quem deve orar, ele clama ao Senhor que deve clamar: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Próximo. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu.
Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-o e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei? Olha só como o rei chamava Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Ele falou: não, você vai ferir aqueles que você prender, com o seu arco e a sua flecha. Esse aqui você vai dar pão, você vai dar alimento para eles, pão e água, depois você despede eles. Quando eu leio essa palavra, quando eu li essa palavra no começo, eu senti vontade de falar assim: uau. Você pode falar uau? Uau. Uau. Uau quer dizer assim, que maravilha. Como pode esse Deus fazer essas coisas? Você tem que surpreender. Se você tiver um espaçozinho, tiver um lápis, uma caneta, escreve essa passagem na Bíblia assim: uau. Você nunca mais vai esquecer. Uau, é esse Deus que eu tenho aliança. Uau, esse Deus que abre os olhos para que eu veja que Ele está comigo. Esse Deus que fecha os olhos do inimigo para que eles não me vejam. E depois Ele abre os olhos do inimigo e ainda age com misericórdia com eles. Uau, uau. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós temos aliança. Uau, eu não me canso. Quando eu vejo assim a natureza, a obra de Deus, na falta de outra palavra, você pode dizer uau, mas pode ser também glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, a esse Deus que me ama, esse Deus que fez céus e terra e me fez também ter aliança comigo. Um cristão não está sozinho. Você não deve estar sozinho. Você não deve estar sozinho. Veja a importância de você ter alguém perto de você. Eu não sou muito bom de música, mas essa eu identifiquei. Toca de novo essa parte aí. Que maravilha, né? Glórias a Deus pela vida do Diogo. Além de subir na escada, olha o que ele faz aí também. E dirige uma jamanta também. Glórias a Deus. Uau, né? Glórias a Deus. A Sandra fala uau. Glórias a Deus por isso. Que bênção. A importância de você conhecer alguém que é chamado homem de Deus. Você conhece um homem de Deus? Você conhece uma mulher de Deus? Você é chamado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aquele servo conhecia um homem de Deus. Então, na hora do sufoco, na hora de que a situação estava difícil, ele olhou para Eliseu e falou assim: meu senhor, ai meu senhor, estamos aqui perdidos. Ele falou: calma, isso é importante, você conhecer alguém que você possa pedir a ele uma oração, possa pedir a ele um conselho. É duro quando você não conhece alguém para quem pedir oração, para quem pedir um conselho. Ele era servo de Eliseu, ele tinha aliança com Eliseu, ele servia a Eliseu, ele andava com Eliseu, ele andava com o homem de Deus. Então, naquele momento de dificuldade, de medo, de angústia, de tristeza, ele sabia a quem pedir. Ele estava do lado da pessoa certa. Ele estava do lado do homem de Deus. O homem de Deus assessorava o rei, mas tinha também pessoas do lado dele. Você que é jovem, você que está chegando na igreja, você que está iniciando a sua caminhada cristã, presta atenção. Você não foi chamado para andar sozinho. Nós temos aqui na igreja, e nós vamos iniciar ainda mais outros grupos aqui na igreja. Nós temos encontro com homens aqui às sextas-feiras, tem sido muito bom, maravilhoso. Ele começou esse encontro de homens com um propósito, e Deus tem moldado, tem mudado isso de uma forma diferente, mas o fato é que nós temos reunidos aqui com os varões, com os homens da igreja, e temos desfrutado da presença do Senhor, temos crescido em fé, em amor, em aliança. Tem uns aqui que não falham
quase que nunca aqui. Cadê o Christian? O Christian chegou há pouco tempo, mas é um dos mais assíduos, está ali, sempre preparado, pronto para ouvir uma palavra. Nosso irmão Diogo, o Alexandre, o Reinaldo, Carlinhos tem faltado algumas vezes para o trabalho e tal, mas enfim, todos os homens da igreja são chamados para estarem conosco. Os super-homens podem vir também, viu, Roberto? A sogra sorriu aqui, gostou. O fato é que você precisa estar próximo dos homens de Deus. Você precisa estar próximo de Deus. Mas é importante que você tenha aqui na terra alguém que você possa ligar, alguém que você possa pedir oração, alguém que você possa se abrir, alguém que você possa falar assim: pastor, está difícil, pastor, as coisas não estão bem, pastor, lá em casa eu tive problemas, pastor, lá no meu trabalho estou enfrentando dificuldade, pastor, eu vou prestar um vestibular, pastor, eu vou prestar um concurso, pastor, eu vou fazer tal coisa, pastor, eu vou fazer isso, pastor. Cresça em aliança, dependa de Deus e cresça em comunhão, para que você também possa receber oração, para que você possa receber uma palavra da parte de Deus, amém? Não? É importante que você faça isso, e Deus tem capacidade, e você hoje, quando enfrenta essas dificuldades, o que nós fazemos aqui hoje, ministrando na sua vida e ministrando na sua casa, é para dizer que você não está sozinho, que há um exército de anjos acampados ao seu redor, da sua vida, da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, onde você for. Então não temas, curva-se diante de Deus, curve-se diante de Deus, fale com Ele, invoque o seu nome e avance, amém? Não? Avance, porque Deus é Deus para abrir os seus olhos e para cegar os olhos dos seus inimigos, amém? Não? Lá em Mateus 28, Jesus promete, lá em 28, no versículo 18 a 20, mas em especial no 20, ele fala assim, quando ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele diz assim depois, assim: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então esse Jesus prometeu que estará conosco sempre, sempre. Pastor, Ele está sempre comigo, está sempre com você, mas independente de qualquer situação, não. Abra lá João 15, não, é óbvio que não. Meu amigo, você tem o livre-arbítrio, você decide, você quer a bênção de Deus, a salvação, nós ministramos aqui a salvação, basta você crer, basta você se entregar, você confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas uma vida abençoada, uma vida de libertação, é um processo pelo qual você tem um preço a pagar. Você quer ser salvo? Eu digo para você, creia no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, confesse que Ele ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. Tem o seu nome escrito no livro da vida, e isso é uma bênção, é maravilhoso. Só que você quer ter uma vida abençoada, você quer desfrutar de um lar abençoado, você quer ter paz na sua vida, você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma vida saudável, você quer ter uma vida ministerial relevante, você quer fazer a diferença nesse mundo, nesse lugar onde você vive, aí você tem um preço a pagar, aí você tem um preço a pagar. E qual é esse preço, pastor? Jesus fala assim, se me amardes, cumprireis os meus mandamentos. Veja no João, capítulo 15, versículo 4. Vamos ler alguns aí, mas precisa ser rapidinho para nós encerrarmos aqui. João 4, permanecei em mim. Meus amigos, se você for ler João 15, pode observar, a palavra permanecer, ela vai se repetir pelo menos 12 vezes. Ela vai repetir muitas vezes a palavra permanecer. Então você, primeira coisa que eu quero dizer para você no seu coração, você que muitas vezes pensa em desistir, a palavra é permanecer, amém? Não fique alimentando o desânimo na sua vida, não fique alimentando a desistência.
Não fica dando margem para esses ouvidos. Repreenda o inimigo. Quando vier alguma palavra de desânimo, para você desistir, para você parar no meio do caminho, para você ficar sozinho, acabrunhado, triste, depressivo, angústia, fala: saia em nome de Jesus, porque mais são os que estão comigo do que aqueles que estão à minha volta. Amém? Não? É isso que você tem que dizer. Você tem que tomar posse desse entendimento e declarar para a sua vida, para a vida da sua família: saia em nome de Jesus. Você tem autoridade de filho e deve ter a obediência de servo. Você tem autoridade de príncipe, mas a obediência de servo, a obediência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele fala assim, permanecei, volta lá, permanecei em mim. Jesus falando para eles, ele estava praticamente se despedindo daqueles discípulos. Ele fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós devemos permanecer na videira. Vai, próximo. Eu sou a videira, vós os ramos. Eu gosto desse nome que deram para essa igreja, videira. Eu gosto. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você quer dar frutos? Você quer ter uma vida abençoada? Então olha aí, você deve permanecer ligado à videira. Amém? Não? Quer dar frutos? Quer ter essa vida abençoada? Permaneça. Pastor, eu estou meio distante. Pastor, eu estou me afastando. Pastor, eu estou bem, eu estou lá em casa, mas eu estou bem. Você está se afastando. Pastor Enoque dizia tanto isso, né? Pastor Rosi, uma brasa fora de um braseiro, ela se esfria. Não é? Você precisa estar próximo, porque sem mim nada podeis fazer. Leia, vai até o 7, vamos encerrar. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Está falando de você, viu? Está falando de mim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, guarda esse versículo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. O segredo é ter aliança com Jesus. O segredo é permanecer em aliança com Jesus. E nós estaremos cercados, guardados e protegidos. Vem aí o novo ano. Vem aí o novo ano. E você tem dois pensamentos que podem crescer na sua mente. Eu vou parar com tudo. Estou cansado. Ou você pode desenvolver um pensamento na sua cabeça: eu vou com tudo. Vai ser o ano da virada. Vai ser o ano em que eu vou me entregar completamente. Vai ser o ano em que eu vou buscar Deus da forma como nunca busquei. Vai ser um ano em que eu quero verdadeiramente sentir a presença de Deus de uma forma especial. E as palavras deles vão permanecer em mim, e eu vou buscar a Deus. E eu quero provar dessa palavra aquilo que eu pedir. Não sou eu que estou prometendo. Eu fico tranquilo. Você só tem que permanecer, e a palavra dele permanecer em você. E a promessa, ele é que é responsável por cumprir. Ele é que é responsável por cumprir. Mas umas coisas eu digo para você: o inimigo, quando olha para você, ele sabe, há promessas sobre aquela vida. Ele é guardado pelo Senhor. Ele é ungido pelo Deus. E não adianta, contra ele não vale encantamento. Não adianta, contra ele não vale macumbaria, feitiçaria. Pode parar, pode parar. Ele é ungido do Senhor, ele é guardado por Deus. Onde ele puser a planta dos pés vai ser um lugar abençoado. Não adianta se levantar contra ele. Ele é filho do rei. Na época da escravidão, tem um livro que eu li, um livro maravilhoso, 1808 o nome do livro, de Laurentino Gomes.
E ele relata, não quero ficar cansando com vocês, uma coisa boa até, mas não quero ficar cansando vocês com essa, né, essa literatura. Mas nessa parte do livro tem uma parte que me chamou a atenção. Mas para os jovens assim, recomendo, para todos. Fala muito sobre a história do Brasil. Nesse livro, 1808, ele relata sobre a escravidão, que os escravos trabalhavam, mas alguns escravos ali, especialmente no Rio de Janeiro, nos finais de semana, eles tinham autorização para irem até o centro do Rio, para vender algumas coisas que eles faziam. A escravidão é uma coisa muito ruim, não é? Todos nós sabemos, mas não é também só como nós vimos nas novelas, existe muita coisa dinâmica. Então aqueles escravos saíam, e eles iam faturar algum dinheirinho. Acho que para o senhor de engenho era até bom, que eles ganhassem um dinheirinho, compravam uma roupinha, não sei o que e tal, e aliviava o senhor de engenho. Não havia tanta bondade. Mas ele falava uma coisa assim: havia diferença entre escravos e escravos. O escravo, que era um escravo de uma autoridade, quando ele chegava em determinado lugar, ele era tratado de forma diferente. Ele era escravo, só que ele era tratado de forma diferente. O escravo, olha, nós que somos funcionários públicos, padres tinham muitos escravos, muita gente tinha escravo naquela época. Se você era de classe média assim, você já teria escravo, viu? Era mais ou menos assim. Funcionários públicos tinham escravos, era assim. Então, quando o escravo era de uma pessoa poderosa, então quando aquele escravo ia em determinado lugar, ele era tratado de forma diferente. Até nessa questão. Então, se você tem aliança com Deus, e não é escravo, graças a Deus, saiba disso. Você, quando carrega dentro de si, quando você tem aliança com Cristo, quando você tem aliança com Deus, onde você chega, você é tratado de forma diferente. Essa semana um rapaz de uma igreja falou assim: pastor, tinha uma igrejinha de frente para um centro de macumba lá, e o macumbeiro chegou para o pastor lá da igreja, e eu passava em frente, ele não era a igreja dele, eu passava em frente à igreja, eu vi o pastor orando, todos os dias o pastor de joelho orando, o pastor orando, e o macumbeiro um dia saiu lá da casa dele, chegou e falou assim: escuta, para de orar tanto, que aqui o Santos não está descendo. Para de orar, por favor, que o santo não desce aqui, nós está difícil de fazer o trabalho. E aquele pastor continuava orando. É assim mesmo, até o inimigo reconhece. Quero que você fique em pé, nós vamos orar pela sua vida. Você é mais que vitorioso no Senhor Jesus, amém? Não? Tinha uma história que o pastor Enoque contava aqui, que ele dizia o seguinte, que alguém achava que era poodle. Ele achava que era um poodle. E aí ele falou assim, eu sou um poodlezinho, eu sou um poodlezinho, eu sou um poodle. Ele falou: não, você não é poodle. Vamos lá, vou te levar numa clínica, você vai passar com um terapeuta, você vai ficar lá internado, o cara é muito bom, e ele vai sair de lá e você vai ver que você não é um poodle. E aí ele se internou, passou ali 15 dias na clínica, e o terapeuta, uma psicóloga igual a Kelly, assim, Duda, e aí boa demais, e aí ele falou assim: olha, você não é um poodle, você não é um poodle, você não é um poodle. Aí treinou, falou com ele durante tantos dias ali, e falou assim: você não é um poodle. E aí, no dia em que ele estava pronto para liberar, a esposa dele foi lá buscá-lo, e aí ele falou assim: olha, então vem cá, o que você é? Ele falou assim: eu sou um homem. Você é um homem? Eu sou um homem. Sim, você é um homem. Você eu sou, eu sei disso, já sei, eu sou um homem. E aí então ele pegou aquele dono da clínica, exerceu, foi até a porta da clínica. Na hora de liberá-lo, a esposa estava lá do outro lado. Do lado da esposa estava lá um homem com um pitbull do lado. E aí ele falou assim: o que você é? Ele falou assim: eu sou um homem. E por que você está com medo de atravessar a rua? Ele falou assim: eu sou um homem, mas aquele pitbull lá sabe que eu sou um homem. Você está recebendo a palavra aqui de que você é um filho de Deus, que você é guardado pelo Senhor, de que mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. E eu quero que você saia por essas portas, e que isso não seja apenas mais uma palavra na sua vida. Eu quero que você, com a autoridade dos céus, possa enxergar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, que você é cercado pelo poder de Deus, que a boa mão do Senhor, que os anjos de Deus estão acampados ao seu redor. E se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra você? E se Deus é em você,
até aquilo que você é um gigante dentro de você, você vai vencer. Amém, não? Querido e poderoso Deus, bendito e louvado seja teu santo nome, Jesus. Pai, eis aqui, meu Deus, a tua igreja, Deus. Pai amado, nós viemos aqui, Jesus, para te adorar, para te louvar e te bendizer. Papai querido, que os teus anjos, meu Deus, permaneçam, continuem, meu Deus, guardando e protegendo o teu povo. Meu Deus, que essas dificuldades, meu Deus, que eles estão enfrentando, em casa, no lar, meu Deus, nos relacionamentos, no trabalho, na escola, Senhor Jesus. Pai, as dívidas, a doença, meu Deus, Pai querido, meu Deus, aquilo que, meu Deus, que tem se tornado um gigante, Deus, na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, eu declaro quebradas, Senhor Jesus, afastados, meu Deus, eu declaro a vitória, meu Deus, sobre a vida dos meus irmãos, dos teus filhos amados, desses príncipes que vão reinar com o Senhor. Guarda e protege do mais novo ao mais velho, traz alegria, força, confiança, disposição, bom ânimo para enfrentar os dias de aflição, Pai. Eu declaro estas bênçãos, crendo, agradecendo em nome de Jesus, nosso Senhor. Você crê? Diga amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe nessa jornada. Amém, Jesus. Amém. Amém. Estenda a sua mão à frente. Foi muito bom ter os visitantes aqui conosco, os irmãos. Que você tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, onde você estiver, hoje, durante toda a semana, na sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Deus te abençoe.